Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Em Êxodo, capítulo 20, Êxodo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Abra também Levítico capítulo 26. Levítico 26, 39 a 42. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Agora vá para Lucas, o Evangelho. Lucas capítulo 13, versículo 12. Lucas 13, versículo 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre do teu mal. Ou, fica livre do teu mal. Só aí. Irmãos, eu quero falar sobre um assunto hoje. Quero conversar com vocês sobre um assunto que é uma realidade e que existe na vida das pessoas. Quem já ouviu essas expressões? Tal pai, tal filho.
Filho de peixe, peixinho é. Isso é mal de família. Alguém dizia assim, isso é mal de família. Puxou o pai, puxou a mãe. Quem já ouviu essas expressões assim? Todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Todas as pessoas falam. Tá o pai, tá o filho. Filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. E tem outros aí parecidos, né? Outros ditados parecidos. Eu creio aqui também que todos já ouviram falar, já viram uma história também de família, uma história de alguma família que tinha um problema nessa família e esse problema veio a se repetir várias vezes dentro dessa mesma família. Alguma coisa, creio que todos já tenham ouvido falar, ou já tenham visto, já tenham conhecido uma família, e que aquela família é conhecida por uma história de um problema. Porque aquele problema vem perseguindo muitos membros daquela família. Isso também não é novidade, isso também é muito comum a gente ver isso. É comum. Assim como uma doença, né, genética da família, que pode ser repetida nas gerações, nos outros membros da família. A gente que quando vai para um médico e fazer alguns exames, né, principalmente mulheres, vai para um ginecologista, uma mastologista, uma médica das mamas. Então, uma pergunta de praxe que ela faz: tem algum caso de câncer na família? Quem aqui já ouviu falar? O médico já perguntou isso. Tem algum caso de câncer na família? Tem algum caso de câncer de mama na família? Sua mãe, sua irmã, sua tia, sua avó, alguém próximo, tem algum caso? Isso a gente escuta muito os médicos falarem. Tem alguém com história de diabetes na família? Seu pai é diabético, sua mãe, tem casos assim? Tem caso de pressão alta na família? Casos, problemas de enfermidades e de doenças. Isso é muito natural, muito comum. Todos nós sabemos que muitas dessas doenças são genéticas. Elas podem ser transmitidas de pais para filhos e familiares. Muitas outras doenças, doença do coração, né? Até algumas anomalias genéticas. Você tem um problema físico, algum defeito físico, e o filho sai igualzinho. Às vezes o filho não sai, mas o neto sai. Puxou o avô, né? Às vezes até sinais. Gêmeos, famílias que têm casos de gêmeos. Então, geralmente quem tem casos de gêmeos na sua família, a tendência é que haja outros casos também de gêmeos, né, na família dele ou dela. Isso aí é comum e é normal, e todos nós sabemos disso. Características físicas são repetidas. Assim também, irmãos, acontece com caráter e males da alma. Eu creio assim. Eu creio em maldições hereditárias, diferente de alguns que creem por aí, que pregam por aí sobre isso. Esse assunto é muito questionado, muito polêmico, e eu também não creio como alguns creem aí. Eu creio diferente. E é como eu quero falar hoje à noite sobre esse assunto, que eu sei que é realidade. Ele existe, não tem como negar.
A gente lida com pessoas, trabalha com pessoas, assim como um médico trabalha com pacientes, nós que somos pastores também trabalhamos com gente. Se os médicos, eles se dedicam e eles estudam para curar o corpo, nós nos dedicamos com relação às doenças da alma, do espírito. Não cuidamos do corpo, mas cuidamos da alma. E assim como eles veem casos inúmeros acontecerem de doenças de família sendo repetidas, nós também vemos problemas espirituais, sentimentais, problemas interiores, problemas de caráter, problemas da alma, também sendo repetidos em famílias. Não só eu, mas todo mundo também vê. Então é inegável essa existência. Existe isso. Casos de alcoolismo, por exemplo, na família. Alcoolismo na família. É como uma doença. Alcoolismo, aliás, é tratado como uma doença patológica até. Mas antes de ser uma doença patológica, é uma doença espiritual. É uma doença da alma. Então, alcoolismo, casos de que homens da família que é alcoólatra, isso tem sido repetido na vida de filhos, de netos e de mulheres também. Conheci várias famílias que teve história de alcoolismo passando de geração em geração. Uma coisa terrível. Conheci demais. Conheci inclusive uma família que morava vizinho a nós. O avô dessa família era um alcoólatra, um homem dependente do álcool, completamente. Aí depois o filho, e tinha uma menina, uma adolescente que era da minha idade, uma menina, ela era minha amiga, minha colega, vizinha. E eles viveram uma história de alcoolismo dentro da casa deles, e a gente via aquilo ali. E depois que eu me mudei, me saí, me converti, e eles se mudaram de perto de nós, nunca mais eu tinha visto esse pessoal. Depois eu tomei conhecimento que aquela minha amiga, aquela minha colega, adolescente, uma menina nova, jovem, bonita, inteligente, era alcoólatra. Quando eu encontrei com a família, com alguém da família, disse assim, sabe fulana, faz pena você ver o estado dela. Ela é alcoólatra. Ela chegou a casar e o marido não suportou, teve que separar, porque ele que ia pegar ela nas barracas da rua, bêbada, para trazer para casa. O natural a gente vê as mulheres indo buscar os homens, mas ele como marido ia buscar ela. Várias vezes, chegar do trabalho, ela estava bebendo nos botecos, nas barracas, junto com os homens. E ele ia pegar, e ela dava aquele escândalo, e ele trazia força e tal. E ele foi, não aguentou, teve que separou, deixou para lá, e ela se entregou completamente alcoólatra. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, naquele tempo ela viu o avô, viu o tio, viu o irmão, via pessoas da família assim, e essa menina, tão inteligente, ela era estudiosa, inteligente, a menina se tornou alcoólatra. Nem sei o resultado agora, moram distante, não sei onde, nunca mais tive notícia. Não sei o resultado dessa moça. Jovem, mais ou menos, uma mulher hoje da minha idade, mas se não foi liberta, ainda continua, talvez até tenha morrido já. Alcoolismo. Espíritos malignos de alcoolismo laçam outros da família, vai laçando outras pessoas da família. E eu creio que você também já viu casos assim. Casos de separação de casais. Na família, muitos casais se separam. Conheço até família que todas as mulheres da família são separadas. Todas elas.
Todas que casaram, separaram. Eu fico olhando e digo, meu Deus, conheço essa família, a família lá no Catolé, outra família também, que a gente olha assim, uma família enorme, muitas mulheres da família, todas separadas. Que negócio sério. Uma que durou mais tempo, durou muito tempo, acho que quase 30 anos de casamento, diferente das outras. A gente achava que essa ia vingar, como se diz. Terminou separando também. Os filhos já todos casados, e a mãe e o pai separaram também. Eu digo, que a gente pode dizer num caso desse? Que maldição nessa família. A gente só pode dizer isso. Que maldição nessa família. Casos de famílias que as mulheres são mães solteiras. As meninas cresceram, foram se tornando mocinhas e daqui a pouco começaram a ter filhos sem casar. Mães solteiras. Vários casos. Conheço também. Eu estou falando de casos que eu conheço. Eu não estou falando de história que eu ouvi falar e que todos pregam assim, diz que é. Não, eu conheço esses casos, por isso que eu estou falando, eu prego. E eu quero falar sobre esse assunto hoje. Então, uma família que todas as meninas, todas as moças, todas as mulheres foram mães solteiras. Tiveram filhos, a casa encheu de menino. A pobre da avó não aguentou criar. A mãe com a avó que estava dentro, não aguentou criar. Tanto menino morreu, de tanta agonia, tanto filho. Mais de 10 netos, cada um filho de uma das filhas, tudo mãe solteira. O que é isso? Casos assim. De adultério. Casos de adultério repetido. Todos os homens são adúlteros na família. Famílias em que todos os homens têm 2 famílias. Tem outra família. Conheço também um caso desse. Quando as mulheres, quando não é os homens, é as mulheres. Adúlteras também. Homens que são infiéis às mulheres e as mulheres dessa família infiéis aos maridos. Casos de adultérios numa família, repetido. Casos de prostituição, repetido na família. Espíritos malignos de prostituição que rondam a vida das meninas, das mulheres da família, das meninas. Começam logo das crianças, vão crescendo e vão se tornando mocinhas. E a sexualidade parece que está à flor da pele, é aguçada na vida daquelas meninas. E quando cresce um pouquinho mais, não dá outra. Prostituição. A avó, a mãe, a filha, a neta, a bisneta, tudo, bem muito. Muitas. Prostituição. Homossexualismo. Espíritos homossexuais repetidos na família. Um rapaz, um primo, um tio também é. Conheço família assim também. De muitos terem sido atingidos por esse espírito maligno de homossexualismo, repetido na família. Idolatria, feitiçarias, bruxaria. Conheço uma família que a avó era feiticeira, macumbeira, dentro do terreiro de macumba. E morreu. Os filhos não participavam, não quiseram, de princípio não queriam. Tomaram outros rumos, não eram evangélicos, católicos, não sei o quê, mas não queriam nada com nada. E aí casou-se. E quando teve a filha cresceu. E a filha bonita, uma menina envolvida com estudo, com tudo. Daqui a pouco, quando a gente soube, é mãe de santo. Tomei conhecimento, isso é um caso em Aracaju. Tomei conhecimento daquela menina. Quem é aquela menina? Mãe de santo. Meu Deus do céu.
Esse demônio da avó. Agora, numa neta, não tinha nada a ver essa menina agora envolvida com macumbaria também. Mãe de santo fez pactos com o diabo, que ficou dentro de um quarto escuro, não sei quantos dias, raspou a cabeça, bebeu sangue sangue podre de animais, bebeu carne podre, fez tudo quanto era de pacto com os demônios para se tornar mãe de santo. Menina bonita, casada, tinha filhinhos. De onde essa menina tirou esse negócio? Mas a avó era macumbeira. Está entendendo? Espíritos malignos assim que rondam. Mortes trágicas numa família. Uma família, muitos casos de mortes por tragédias. Acidentes e tragédias, coisas terríveis que tragaram a vida dessas pessoas, desses membros da família. Muitos casos assim. De incêndio, de afogamento, de não sei de quê, de acidente de carro, de crimes. Casos assim, repetidos, para você ter ideia. Mortes prematuras. Uma família que muita gente da família morre prematuramente, muito jovem. É ceifado, muito jovem. Muitos casos. 1, 2, 3 casos repetidos na família. Já é motivo de se preocupar. Espíritos de fracasso financeiro, de miséria, acompanhando família. Gente que tem muitas histórias assim na família, que fulano da minha família que botou um negócio, fracassou, não deu certo, outro botou, não deu certo, ninguém dá certo, ninguém deu certo, botando os seus negócios, todos fracassando, vive o tempo todo num aperto, num estreito, endividado, uma história de fracassos, de derrotas, de perdas financeiras, de apertos financeiros. Não tem ninguém estabilizado, ninguém bem, não, todo mundo com uma história assim, isso repetido. Tem muitos casos assim, eu conheço muitas histórias assim. Que espíritos de tipos específicos de enfermidade. Eu conheço uma família que as pessoas da família, elas são atacadas por loucura. Eu tinha uma irmã aqui na igreja muitos anos atrás e que era uma bênção, tudo inteligente, uma menina, uma jovem, inclusive, inteligente, tinha cargos na igreja, e daqui a pouco essa menina apareceu com os sintomas de loucura. Psíquico, problemas psíquicos. Não falava coisa com coisa, trabalhando, as pessoas começaram a perceber que ela estava trocando as coisas, saindo com conversas sem rumo, sem noção, umas coisas. E as pessoas começaram a se preocupar com o comportamento dela, que era uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, organizada, agora estava um destrambelho. E nos chamaram a atenção e eu tomei conhecimento e fui ver e levei aquela moça para um psiquiatra, que eu percebi. E ela foi piorando e o psiquiatra atestou que ela estava com um problema muito sério psíquico e ela terminou pirando mesmo. Ficou completamente pirada, eu tive que internar, ficou internada em Dr. Maia, internei. Foi uma experiência que eu tive tão dolorosa, eu já tive tantas experiências dolorosas na igreja, que me fez chorar, sofrer muito, eu sofri muito, esse foi um dos casos dessa menina, sofri muito, levei ela para dentro da minha casa, fiquei cuidando dela, alimentando ela, eu que cuidei dela, ela ficou lá, e a primeira vez quando eu deixei ela internada lá no Dr. Maia, só podia ir de 8 em 8 dias visitá-la, e quando eu fui, eu chorei muito por vê-la
naquela situação. Louca, louca, louca completamente. Os cabelos nessa altura, os pés descalços, sabe? Falando besteira, eu chorei. Eu saí com o coração doloroso, mas eu não sabia. Aí comuniquei, ela vivia aqui praticamente só, uma tia, não sei o quê. Comuniquei à família que morava no interior. A família veio e disse, isso é de família. O avô dela morreu louco, o pai já foi internado várias vezes, tem outro irmão que também acontece isso. Eu digo, meu Jesus amado. A menina nunca deu nem sequer sintoma, sinal. Está lá a menina louca. Tomou muita medicação, ficou um tempo internada, depois eu trouxe, ficou na minha casa, ficou um tempo, se recuperou. E depois ela foi embora para São Paulo, chegou lá, casou. Eu fiquei muito feliz, ela já até veio aqui, trouxe um filhinho dela, eu apresentei aqui. E ultimamente eu soube que ela teve uma outra crise. Que negócio sério. Espírito de loucuras. Então eu falo sobre esses assuntos por experiência de ver famílias. Eu tenho visto no meu tempo de ministério lidando com famílias por tantos cantos, por tantos lugares. Eu tenho comprovado, não é ninguém que venha me dizer que não existe, não, porque eu sei que existe. Eu trabalho com gente assim. Então, de ver famílias inteiras devastadas por um mal comum. Um mal que é comum em todos eles. E está devastando tudinho. Isso é preocupante. Eu acredito que não Deus faz isso. Não é Deus que faz isso. Mas é o diabo. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então é Satanás que faz isso. E que só Jesus Cristo quebra todas essas maldições e liberta uma pessoa. Então eu creio assim. Existe na vida de pessoas. Somente Jesus, que se manifestou para destruir as obras do diabo, só ele destrói. Isso não é Deus, é o diabo que faz isso. E eu tive também uma experiência na minha própria família. Eu tive uma experiência na minha família. Meu pai, durante muitos anos, meu pai bebeu. Meu pai foi um homem adúltero, promíscuo, farrista, fumou desde criança. Meu pai. E quando meu pai morreu, eu vi, Deus me mostrou um demônio, nunca contei isso. Um demônio saindo de dentro do meu pai e entrando dentro do meu irmão. O mesmo demônio que atuava, Deus me mostrou as características desse demônio. O mesmo demônio, Deus me mostrou. Meu pai como se dissolvendo assim, esse demônio se levantando, e depois eu via ele entrando dentro do meu irmão. O único que não servia a Jesus, que não estava nos caminhos do Senhor. Eu acordei desesperada. E depois disso aí, meu irmão, que já apresentava alguns problemas de comportamento, piorou 100%. Começou a beber desenfreadamente, se entregar às farras, às noitadas, à vida promíscua, sabe? Coisas que ele nunca fez, passou a fazer, chamar palavrão imoral, destratar minha mãe, a nós. Coisas terríveis. Lutei muito, orei muito, para que ele pudesse aceitar Jesus Cristo e Jesus libertar ele dessa prisão. Depois Deus me mostrou ele dentro de uma cova, de um buraco, todo algemado e amarrado.
Então, isso foi Deus que me mostrou, eu vi isso. Intercedi, orei muito. Nós, a família, lutamos para que ele se entregasse a Jesus. Mas ele, enquanto vivo, não se entregou ao Senhor. E se o inimigo não pôde destruir sua alma, mas o seu corpo ele destruiu. E destruiu muito mais rápido do que o meu pai. Era essa mesma coisa que ele queria fazer com todos nós. E Deus me disse: esse é o intento do diabo, destruir todos os filhos, só não destruir os demais, porque nós nos entregamos a Jesus. Nós nos entregamos a Jesus Cristo. Ele perdeu todas as suas forças sobre nós. Todos os seus intentos foram frustrados sobre a nossa vida. Um irmão meu, Moacir, que se desviou do evangelho, passou 15 anos desviado, passou a fumar, a beber, a prostituir, a adulterar, a viver uma vida de promiscuidade, de farra. Durante todos esses anos, o diabo estava para lhe destruir completamente também. Foi que Deus teve misericórdia, ele quebrantou o coração, se voltou para Jesus, e Jesus o libertou e o salvou das garras do diabo. E graças a Deus hoje ele é um pastor, um servo do Senhor, está na presença de Deus. Mas o diabo ia fazer isso com ele também. Eu, quando não tinha me convertido de verdade ainda, o diabo estava me levando já pelo o caminho do vício, do fumo, do cigarro. Eu estava empolgadíssima, aprendi a fumar na escola com as minhas amigas, e eu já estava, sabe, não assistia nenhuma aula mais sem estar fumando junto com elas. E o inimigo já me rondando, já espreitando, querendo me levar por esse caminho também. Foi que Deus teve misericórdia, eu me entreguei a Jesus, e o Senhor me libertou totalmente. Então não foi ninguém que veio me dizer não, foi eu que vi, foi Deus que me mostrou que havia um demônio agindo na vida do meu pai, por trás da vida dele. E esse mesmo demônio agiu também na vida do meu irmão, que não se entregou a Jesus, que não se entregou ao Senhor. Então isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Famílias com tendência à depressão. Muitas pessoas da família têm tendência a ser depressiva. O pai é depressivo, o filho é depressivo, uma filha, uma neta, a mãe, não sei quem. Gente, muita gente, uma tia, um primo, não sei quem. As pessoas da família depressivos. São fáceis de entrar em depressão. Suicídio, espírito de suicídio. Um outro dia eu vi uma reportagem na televisão de uma mãe muito preocupada com seu filho, um rapazinho, um adolescente, que já tinha tentado suicídio 2 vezes, e ela não sabia o que fazer. Tinha tentado, não tinha morrido, e ela preocupadíssima, porque o pai tinha se suicidado, um tio, todos os homens da família tinham suicidado, tinham morrido por causa de suicídio. E ela agora estava até pedindo ajuda, quem pudesse lhe ajudar a pagar um analista, psicólogo, psiquiatra, para livrar o filho, porque ela estava vendo a hora o filho também se suicidar. Porque todos os homens da família tinham se suicidado. Eu assisti aquilo e digo, meu Deus, isso é um demônio que age no meio dessa família. Uma maldição que está nessa família aí. Isso existe? Existe. Espírito de preguiça. Muita gente na família é preguiçoso. Homens preguiçosos, mulheres preguiçosas. Você sabe que tem gente preguiçosa. Preguiçoso não gosta de trabalhar, não para emprego, quer vida boa, gosta de dinheiro, mas não gosta de trabalhar para ganhar dinheiro. Quer ganhar fácil. Gente preguiçoso. Muita gente na família, casos assim repetidos na família. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Tem casos assim, irmão. De gente assim. Espírito de roubo, demônios de roubo. Na família, muita gente que
que usa desse procedimento ilícito, desonesto, de roubar. Gosta desse tipo de coisa, de lesar os outros, de enrolar, de enganar, de mentir, de roubar. Famílias que têm casos repetidos de gente que rouba. Que tem história até de prisão, de gente que foi preso por causa de roubo, e famílias, e outros da família, filhos, outros da família, também envolvidos com coisa de roubo. Tem casos assim? Tem. Desonestidade, de corrupção, de marginalidade, de crimes. Porque isso a gente não conhece no nosso meio, não é muito comum, mas no meio desses traficantes de crimes lá de São Paulo que a gente vê, isso não é só um, não. Não é só um membro ali que é criminoso, não. Você vai ver, tem vários. Essa semana prenderam um sobrinho de Fernandinho Beiramar. Eu digo sobrinho, quer dizer, o tio é um criminoso, o sobrinho já é também criminoso, e às vezes tem outros da família também que são, e vai assim, atingindo outros membros distantes da família, primos, sobrinhos, sabe? Vai atingindo. Muitos da família com história de crime. Espíritos malignos. Isso é inegável. Isso é real. Existe. Mas existe em quem? Em pessoas que não estão em Cristo Jesus. Não se submetem ao poder de Jesus. Não abriram o coração de verdade para Jesus. Pessoas que dizem que creem, muitos que dizem que conhecem, que, sabe, que respeitam, mas não servem a Jesus. Não esteve em Jesus Cristo, está vulnerável a essas maldições. Porém, a gente vê a Bíblia, o que diz, a gente leu ainda há pouco um texto, que garante que se um filho de pai ou mãe idólatra, adúltero, alcoólatra, vir as obras de seus pais e quiserem temer a Deus e andar nos seus caminhos, nada do que o pai fez virá a cair sobre ele. A conversão e o arrependimento são as armas, as forças mais poderosas, são as verdadeiras forças para quebrar todo tipo de maldição. A conversão e o arrependimento. Amém, irmãos? São as únicas forças que quebram essa maldição hereditária. Em Cristo Jesus. Você se arrependendo dos seus pecados, você confessando, você se entregando, aí Jesus Cristo, Ele entra na nossa vida, e depois que Ele entrou na nossa vida, toda a maldição é quebrada. É assim que eu creio. Amém, irmãos? Porque Ele tomou sobre si e levou sobre si toda a nossa maldição. Já levou. Agora, tem gente que brinca de ser crente. É isso que eu quero falar aqui agora. Tem gente que brinca de ser crente, mas não é crente, não é convertido. Então, essas pessoas também estão debaixo dessa maldição. Podem estar debaixo delas. Podem estar debaixo delas. O fato de eu ser crente não vai imunizar minhas filhas de maldições que porventura tiveram na minha família, pelo meu lado ou lado do pai. Elas têm que ter Jesus para a vida delas, para poder elas estarem livres dessas maldições. Entendeu, irmãos? Não é o fato, porque eu estou livre, graças a Deus, de todo tipo de maldição. Quem pode dizer isso aqui? Eu estou livre de toda maldição. Por quê? Porque eu estou livre? Porque eu tenho Jesus Cristo como Senhor da minha vida.
Ele é o meu Senhor, o meu Deus, e o Senhor da minha vida. A minha vida é dele. E ele já levou sobre ele toda a maldição que o diabo tentava colocar sobre a minha vida de família. Deus me libertou. Minhas filhas, elas têm que ter a sua convicção diante de Jesus, para que nenhuma maldição, nem do lado do pai, nem do meu lado, atinja elas. Cada um tem que ter a sua experiência. Olha, tem muita gente que está na igreja, aí é onde tem a confusão, porque alguns dizem, não, mas se é crente, se está na igreja, não, nem todo mundo que está na igreja é crente. Eis aí a questão. Muita gente está na igreja e está debaixo dessas maldições. A maldição está reinando, está acontecendo essas mesmas coisas que aconteceram na sua família, de gente lá atrás, está repetindo dentro da sua casa. Está se repetindo dentro da sua casa, está se repetindo na sua vida, porque você precisa tomar uma posição, de fato e de verdade, diante de Jesus. Em Êxodo 20, esse texto que a gente leu, não precisa você ler mais, esse versículo prevê a visitação do juízo divino sobre os descendentes de homens ímpios, descendentes estes que aborreceram a Deus como seus pais, o Senhor disse. De todos que aborrecem a Deus, que aborreceram a Deus como os seus pais. Mas várias passagens no Velho Testamento, no Pentateuco, deixa claro que a retribuição divina sobre os filhos dos que aborrecem a Deus é descontinuada, ou seja, é quebrada a partir do momento em que esses filhos se arrependem. Eles se arrependem dos seus próprios pecados, confessam os seus pecados a Deus, pedem perdão a Deus e se entregam para Jesus Cristo. Então, quando eles se entregam, quando eles confessam seus pecados, se convertem ao Senhor, então essa maldição é descontinuada, ela é quebrada. Então, sendo assim, a gente entende que o crente verdadeiro já rompeu com o seu passado e com todas as implicações espirituais de maldição hereditária. O crente verdadeiro. Não precisa ter medo. Amém, amados? Agora, nós que somos crentes verdadeiros e que toda maldição já foi quebrada sobre nós, a gente deve se preocupar com os filhos também. E deve abrir os olhos dos filhos da gente. Filho, a nossa família tem uma história de prostituição, tem uma história de homossexualismo, tem uma história de gente desonesta, tem uma história de mulher descasada, tem uma história de separação de casais, tem uma história de mãe solteira. E eu não quero que essa maldição continue sobre. Pegue você, que é minha filha, que é meu filho. Aí você tem que trabalhar aí, para que seu filho, para que sua filha aceite Jesus Cristo de verdade e sirva a Ele de verdade. Porque só Jesus Cristo liberta, viu, irmãos? O poder do diabo, ele é forte. Não tem quem se livre disso, se não for através de Jesus. Não tem trabalho de terapia, de psicólogo, não tem não. Que livre não. Só Jesus Cristo liberta. Amém, irmãos? Só Jesus liberta. Só Jesus liberta. Então tem que servir a Jesus. Os irmãos estão entendendo? É assim que eu creio nessa história de maldição hereditária. Não brinca não. Eu estou cansada de ver crentes dentro das igrejas. Crente, porque a gente chama crente porque está dentro da igreja, é membro, é batizado. Mas será que é crente mesmo? De gente que está assim, envolvido com maldição, cheio de maldições, na vida dele e na vida da família. Então, isso é um sinal de que essa pessoa ainda não de verdade, de fato e de verdade se entregou a Jesus Cristo. Para que esse laço do diabo, essa corrente satânica que vem laçando, acorrentando muita gente da família seja quebrada. Você não pode permitir que esse laço pegue a sua família também.
Isso é individual, é pessoal. Cada um tem que cuidar da sua vida. Histórias de traição na família, de adultério na família, repetido, é uma maldição. Agora você não vai permitir que isso tenha continuação na sua vida, nem na vida de suas filhas e dos seus filhos. Epa lá. Eu sempre me preocupei. Meu pai foi um filho bastardo. Meu pai. Meu marido também. É filho de um caso da mãe. Quer dizer, é um tipo de maldição que poderia pegar minhas filhas. Tanto do meu lado como do lado do meu marido. Mas eu já deixo isso muito claro para minhas filhas. História de mães solteiras, de história na família assim, tem dos dois lados. Dos dois lados. E eu mostro para elas. Filhas, na vida de vocês, na minha eu já estou livre. Eu estou livre dessa maldição. Agora, vocês precisam também querer que está livre dessa maldição. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo. Amém, amados? Então, eu creio em maldição. Sem Cristo, fora de Cristo, tem sim. E crentes que parecem crente, mas não é. Gente que está na igreja e acostumado, mas não tem vida com Deus. Não se brinca, irmão, não pode se brincar com Deus, não. Brincar com a palavra. Gente que está na igreja, que é membro de igreja, que é líder, que participa das coisas, mas a palavra de Deus não está nele. Por quê? Porque mente. Porque é uma pessoa mentirosa. Então eu não acredito em gente que mente, dizer que é um crente de verdade. É mentiroso, é enrolão, sabe? É uma pessoa desonesta nas coisas. Precisa se converter. A maldição está aí, nessa vida, mesmo dentro da igreja. A igreja não livra ninguém, não. Quem livra é Jesus. Na igreja entra gatos e cachorros, né? Gregos e troianos. Na igreja entra todo mundo. Na igreja entra todo mundo. Ninguém vai proibir ninguém de entrar na igreja. Entra todo mundo. Ninguém pode dizer porque está naquela igreja, porque frequenta essa igreja, porque visita aquela igreja, porque só vive naquela igreja, é crente. Não. A gente conhece os crentes pela sua vida cotidiana, seu comportamento, sua reputação, seus procedimentos, sua linguagem, enfim, seu testemunho. Você conhece crente assim. Esse crente de verdade, você não precisa mais se preocupar, porque se existe maldição na tua família, chegou em você, foi toda quebrada, porque você já está livre. Agora, se você percebe que na sua vida ainda está acontecendo coisas que aconteceram na vida de outros, da família, espírito de fracasso, de derrota, de financeiro, de miséria. Pobre. Não é pecado ser pobre. A Bíblia fala dos pobres. A Bíblia, na igreja cristã, tinha gente pobre, que recebia cestas básicas, alimentação. Sempre. Jesus nunca rejeitou o pobre. E Jesus disse que os pobres nós sempre vamos ter no nosso meio. E pobreza não é feio nem é pecado. E olhando em termos humanos e materiais, Jesus foi um homem pobre. Não tinha carro para andar, não tinha casa para morar, não tinha nada, não tinha dinheiro guardado, não tinha conta no banco, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Então, olhando humanamente, ele era um pobre. Ele nunca rejeitou o pobre. Agora, miséria é diferente. Pobre nós somos aqui, porque ninguém aqui tem 1 milhão. Quem tem 1 milhão guardado no banco? Alguém tem? Me diga, por favor, para eu pedir emprestado um dinheirinho. Ninguém tem? Então, se você não tem 1 milhão, então você é pobre. Quem tem dinheiro guardado no banco? Quem é doido de dizer, hein? Ninguém diz, né? Eu acredito aqui que ninguém tem. Eu não tenho dinheiro de guardar no banco. Pode ser que você tenha. Mas se tiver, não tem esse dinheiro demais, né? Para ser rico. Mas você não é miserável. Você não vive miséria. Amém, irmãos?
Você come todo dia, você tem sua casa, você se veste bem, você tem seu transporte, você paga a escola dos filhos, você come uma pizza no final de semana, você não vive em miséria. Amém, amados? Você é classe média. Diga aí para o seu irmão, você é classe média, meu irmão. Isso não é pobre não, hein? É classe média. Somos classe média. Classe média não é rico. Tem um carro para andar. Quem tem carro aqui para andar? Um bocado de gente tem carro. Quem tem televisão? Quem tem micro-ondas? Quem tem celular? Né? Só a classe média que tem isso. Não é verdade? Agora tem espírito de miséria. Tem gente que vive, você sabe disso. Você conhece alguém assim, tenho certeza. Conhece gente que só vive na pindaíba, que só vive pedindo emprestado, que só vive chorando, que não tem dinheiro para nada, e que não tem nada, e que não tem nada, e que é um misereu, um miserio, e que isso é miséria. Tenho certeza que muita gente aqui conhece alguém assim. Você diz, meu Deus do céu, essa pessoa não melhora nunca não, é? Essa pessoa não melhora nunca não, é de vida? Que negócio é esse? Toda a vida que eu conheci essa criatura é assim, nessa miséria, nessa pobreza, nessa desgraça, nessa... Que miserio é esse? Tem gente assim, irmãos? Não tem? Isso é uma maldição. Porque Deus não nos quer assim. Deus quer que você viva bem, sossegado, você tenha suas coisinhas, você coma bem, você não vive pedindo emprestado a ninguém, não precisa estar vivendo emprestado. Você tenha seu dinheiro para pagar sua conta de água, de luz, de telefone, viu? Fazer sua feirinha, pagar as suas contazinhas. Deus não promete riqueza a ninguém, mas Ele disse que supriria todas as nossas necessidades. Necessidades, amém, irmãos? Mas tem gente que vive num espírito de miséria. Um espírito de miséria acompanha essa pessoa. Nunca pode nada. Eu posso nada, isso não é para mim não. Quem dera. Coitadinho de mim. Só se for eu mesmo. Vamos, gente, vamos tirar umas fériasinhas, vamos lá na praia, vamos alugar uma casa. Meu Deus do céu, vai você que é rico, eu nunca posso. Que isso, pelo amor de Deus. Pode nada nunca. Vai ter uma festa, tem um casamento, fulano de coisa. Posso nada, minha, vou para festa nenhuma, porque eu não posso comprar roupa, não tenho uma roupa que preste. Que isso? Não vai para um casamento, um aniversário de uma pessoa, não dá um presente para uma pessoa, porque nunca pode, não pode nada. Que isso? É miséria. Isso há muito tempo, e vem assim, há muito tempo. Então, irmãos, percebe que essas coisas acontecem, que tem acontecido na sua vida. Então é hora de tomar uma posição. Hora de tomar uma posição. A gente tem que se orientar. Então eu quis falar sobre isso hoje. Eu raramente falo sobre esse assunto, mas isso é muito importante. Muito importante para você ficar atento. Sobretudo se não é com você, se você diz, mas eu já, graças a Deus, já sou um crente, eu sou uma serva de Deus. Se for, amém. Se não for, meu irmão, se você ainda viver, sabe? Umas coisinhas de gente incrédulo, está dentro da igreja, mas não se converteu ainda, se oriente, porque o diabo está doido para destruir você. E laçar você através dessa maldição que vem da sua família. Talvez você não tome nem conhecimento. E está lá. Acontece lá. Então, se você percebe isso, se existe algum tipo de maldição, seja por parte do pai ou da sua mãe, ou do seu lado como marido, ou do seu lado como esposa, se você percebe alguma maldição desse lado, eu olho para a família do meu marido e olho para a minha família e vejo coisas que podem acontecer. A madrasta da minha mãe já era um outro ramo. Era alcoólatra. Ela
2 filhos morreram alcoólatras também. 2 filhos dela, irmãos por parte de pai da minha mãe, morreram alcoólatra. Jovens, novos. A mãe era alcoólatra, a mãe. Só fazia as coisas bebendo. No final do dia estava caída, bêbada. Mulher, alcoólatra. Demônios. Tá? Então a gente olha assim para um lado e para o outro e vejo alguns espíritos malignos. Eu digo, na minha casa, na minha família, tem que parar essas maldições. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, se você percebe algumas tendências de casos, de coisas, de alguns casos repetidos, 2 vezes, já é caso repetido. Daí em diante, aconteceu 2 vezes, com 2 da família, a mesma coisa, 3 casos, mesma coisa. Casos repetidos é uma maldição. Então a gente tem que se preocupar e confessar, fazer uma aliança com o Senhor, sabe? Se entregar de fato e de verdade a Jesus Cristo, abrir o coração, assumir um compromisso com Deus, ter compromisso com a palavra de Deus, para que o diabo não roube a sua paz dentro da sua casa, destruindo a vida dos seus filhos. Você é um crente, é liberto, mas ver seus filhos sendo destruídos, tem coisa pior não. Você é liberta, mas aí você vê uma filha sua sendo atingida com uma maldição que vem da avó, que vem lá, não sei, de uma tia de avó que vem lá, de prostituição, já uma filha sua já sendo atingida, você tem que cuidar ligeiro. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Como pai, a gente tem que ensinar a palavra, tem que levar os filhos a entender isso, a compreender isso, a assumir um compromisso com Deus, a orar dentro de casa, repreender. Sabe, repreender todos os demônios. Na minha casa, Satanás, você não vai ter lugar. Recitar a palavra, falar a palavra. Às vezes tendência de depressão, a mãe teve depressão, a filha já vai tendo depressão. Repreenda isso em nome de Jesus. Repreender isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero orar hoje nesse sentido. Se você quer tomar uma posição diante de Deus, diante do Senhor, entregando totalmente, radicalmente. Isso não estou falando, né, para gente que não está lá fora visitando, é você que está na igreja. Tomar uma posição séria diante de Deus, de viver o evangelho com retidão, com integridade, com compromisso, a palavra de Deus, prestando atenção nisso, que isso pode acontecer com você, com seu casamento, com teus filhos, e você levar também seus filhos, meninas que estão aqui, adolescentes, jovens que estiverem aqui, buscar isso para a sua vida, viu? Sua mãe pode ter feito uma coisa, mas hoje ela é serva de Deus, está servindo ao Senhor, está liberta, mas o diabo está rondando a sua vidinha e querendo destruir você. Seu pai está liberto, Deus salvou, ele é um crente, mas o diabo está rondando você. Então você, adolescente, jovem, tem que tomar a sua posição. Eita, essa maldição, esse demônio que intentou destruir meu pai, Deus pela misericórdia libertou, que intentou destruir a vida da minha mãe, e Deus pela misericórdia libertou, ele pode querer me pegar, e eu vou entregar minha vida a Jesus. Eu vou assumir meu compromisso com Jesus Cristo. Faça isso, irmãos. É um ensinamento que eu não estou pregando, não. Eu estou conversando com vocês, eu estou ensinando. Eu estou aconselhando. Amém, irmãos? Aconselhando. Para vocês entenderem isso e passarem isso para os filhos dentro de casa e orientar outras pessoas que a gente puder orientar. Ajudar quem a gente puder ajudar. Mas eu quero orar. Eu quero orar por você que percebe que dentro da sua família tem uma história repetida, uma história de um mal repetido, uma história de uma maldição repetida.
e você vai querer colocar a sua família, seus filhos, sua vida diante do Senhor. Pelos filhos, a gente começa logo orando e pedindo: Senhor, eu consagro meus filhos, eu consagro, para que eles entendam isso e eles tomem a sua posição, mas eu, como pai, como mãe, já consagro meus filhos ao Senhor, para o Senhor ter misericórdia e essa maldição ser quebrada em nome de Jesus. Dentro da minha casa, do meu pai, de minha mãe, graças a Deus, a maldição encerrou. O diabo, ele encontrou lugar na vida do meu irmão. A gente lutou muito para que ele, em vida, se entregasse a Jesus, para servir a Jesus. Ele foi duro, como meu pai também foi. Igualzinho aconteceu. Mas essa maldição não vai mais continuar na minha família, porque todos os outros estão com a vida no altar do Senhor, estão servindo ao Senhor, todos os meus irmãos, graças a Deus, graças a Deus. Se o diabo não conseguiu destruir a alma deles, e eu quero crer que não, porque meu pai na última hora deu um sinal que queria aceitar Jesus, e meu irmão deu sinal também, que cria em Jesus Cristo. Eu creio que o inimigo não teve condição de destruir a alma, mas o corpo ele destruiu. Porque o diabo ele pode fazer assim. Você sabe que a Bíblia diz que a gente tem que servir o Senhor e ter muito cuidado. Tem muitos crentes vacilão, brincando com Deus, crê em Jesus, tudo mais, mas uma vida desregrada, o diabo pode destruir seu corpo. O diabo pode destruir você, seu corpo. Não destruir sua alma, porque você é uma pessoa que crê de fato em Jesus, mas destruir seu corpo. Tolher você de viver aqui, de muitos anos, de criar seus filhos, de estar na casa do Senhor, de fazer a obra de Deus, de desfrutar das bênçãos de Deus. O diabo pode ceifar você. Brinque não. Brinca não. É assim que a gente entende, segundo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Fique de pé, queridos. Eu gostaria que Jogle cantasse um cântico. E eu gostaria de orar hoje, essa noite. Eu quero orar. Vem aqui para frente. Você que tem uma história de maldição na família. Você que viu casos repetidos dentro da sua casa. E você quer que essa maldição seja quebrada na sua vida e na vida dos seus filhos. Consagra teus filhos, tuas filhas ao Senhor, bota elas na presença de Deus, bota eles na presença do Senhor, repreenda, se preocupe com isso, ensine a seus filhos que eles precisam tomar uma posição diante de Jesus. Você percebe que teve casos, tem casos assim repetidos. Você jovem, meninas, adolescentes, vem para cá também, vem para cá para a gente orar, vem para cá, todos os jovens, adolescentes. O diabo gosta tanto de investir na vida de criança. O diabo gosta tanto de investir na vida de jovens. Você não tem noção. Começa logo cedo com as tendências. Tendências para prostituição. Começa logo cedinho. E a gente vai percebendo. E vai quebrando isso aí. Vai repreendendo, vai ensinando, vai conduzindo pelo caminho certo. Tendências para desonestidade, começa cedinho. Crianças que começa com atitudes de mentira, de roubo, pegando coisinha de colega na escola. Geralmente o inimigo começa a agir logo cedo. Aí os pais percebe, mas deixa para lá. É criança. É negócio de criança. Depois ele muda. Isso é uma fase. Isso é uma fase. E aí vai se acostumando. Mentira. Tudo começa na vida de criança. Uma pessoa de jovem, muito, muito novinhos. Consagre a vida de vocês, adolescentes e jovens, ao Senhor. Diga: Jesus, tenha misericórdia de mim. Essa maldição dentro da minha casa, na minha família, eu não aceito que ela aconteça na minha vida, ela se repita em mim, se repita dentro da minha casa. Eu quebro em nome de Jesus na minha vida. Cada um aqui tem que falar assim. Em nome de Jesus.
maldições que vêm dos meus pais, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, de prostituição, de adultério, de roubo, de homossexualismo. Esses tipos de maldições que podem vir de casamento destruído, de divórcio, eu não aceito na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro e repreendo. Em nome de Jesus. Chegou aqui, tem que acabar. Em mim é o ponto final desta maldição. Na minha casa ela não vai ter continuação. Em nome de Jesus. E quem é pai e mãe aqui, irmãos, você que é pai e mãe, pega seus filhos e esclareça isso